Turma da Mônica era um negócio polêmico, né, cara? E aí eu encontrei especificamente essa história aqui, ó, do Cebolinha, publicada em 2001. Só que aí tu olha pro fundo, tem uma mulher pelada, subliminarmente aparecendo nas montanhas, cara. E aqui no Projeto Corneta, eu vou te mostrar um lado que tu não conhece da Turma da Mônica. Eu amo a Mônica, entendeu? Eu amo, isso fez uma parte enorme da minha infância, mas não podemos negar que tiveram sim algumas histórias que foram um pouquinho ousadas ali, né? Eu sou o Jusenei, tu tá no Projeto Corneta e bora falar sobre a verdade por trás da Turma da Mônica. Eu preciso de uma máquina do tempo, eu preciso de uma máquina do tempo. Mônica em Como Atravessar a Sala. Eu sinto que antigamente os episódios da Turma da Mônica, eles não tinham filtro nenhum. Mônica em Como Atravessar a Sala foi um episódio lançado em 1997. Muita gente deve lembrar ele como um episódio normal. Assim, olha, normal em partes, né? Porque o episódio em si, ele não é tão polêmico quanto o quadrinho que inspirou ele. Porque, como eu falei, cara, eu acho que naquela época, sinceramente, não existia uma preocupação tão grande com alguns detalhes que hoje nunca seriam aprovados. Nesse episódio, aparentemente, a Mônica tá sem os pais em casa, tá tomando banho, enquanto tem 3 meninos na sala, né? O Cebolinha, o Cascão e um outro moleque lá. O problema é que ela tem que atravessar a sala nua, em algumas posições um pouquinho esquisitas, enquanto tem 3 meninos parados lá. E uma coisa, cara, é que assim, olha, o quadrinho, né, a capa do quadrinho mostra a Mônica sem a... É bem errado, sabe? É um negócio que realmente tem piores, tá? Isso aqui é só a primeira camada, né? A primeira camada do que a gente vai encontrar nesse vídeo sobre a Turma da Mônica. Porque sim, né? Tipo assim, olha, dependendo do ponto de vista, quando tu é criança, tu assiste esse episódio, cara, é normal. Mas hoje, vendo hoje, não tá certo esse episódio aqui. O Mônico. Esse daqui sim é um episódio polêmico, cara, que muita gente comentou na internet. Ele foi lançado em 1997. Cara, eu acho que naquela época era muito normal desenhar os personagens da Turma da Mônica peladão, sabe? Acontece que nessa história aqui, o Cebolinha percebe que ele vai ter só alguns fios de cabelo pro resto da vida. Porque o pai dele também tem essa genética. Então ele decide que ele quer ter mais cabelo. E vai até o franjinha. E aí o cabelo dele basicamente engrossa. O Cascão diz pra ele passar um gel e ele acaba ficando muito parecido com a Mônica. Tanto que a galera no episódio começa a confundir ele com a Mônica, né? A própria mãe dele confunde. E beleza, sabe? É um episódio engraçadinho da Turma da Mônica, que a gente assiste, tem boas memórias dele. Mas acontece que esse episódio aqui, cara, ele foi banido do canal do YouTube da Turma da Mônica Oficial. E tem uma cena em específico em que o Cebolinha tá tomando banho, e aí a gente vê o bigulinho dele, né? Só na cara dura. Só que, tipo, naquela época, é o pingulinho do Cebolinha, né? Que nada demais. Só que muitos anos depois desse episódio, tipo só mais de 20 anos depois, uma mãe colocou os filhos pra assistir, percebeu que eles estavam dando muita risada e se depara com aquela bendita cena lá que deve ter traumatizado uma geração. E aí ela pegou um print disso e postou, dizendo que a Turma da Mônica estava apoiando a ideologia de gênero. Ou seja, a Turma da Mônica estava incentivando as crianças a trocarem de sexo. Na visão dela, ela nem assistiu o episódio, né? Ela achou que a Mônica tinha colocado um bingolinho. E aí isso deu o que falar, porque as pessoas começaram a compartilhar sem entender o contexto, e o episódio foi banido. Pra te ter uma ideia, esse negócio de personagem pelado da Turma da Mônica foi a última vez aí. É muito raro hoje em dia a gente ver um personagem da Turma da Mônica que tá nu. O próprio Chico Bento sempre aparecia nos quadrinhos com o bigulinho dele de fora, pulando lá no riacho. Hoje não aparece mais, é só com calção. E eu fico impressionado, cara, com as fake news que a galera compartilha. E teve uma vez que a Turma da Mônica liberou, né, pra que as crianças criassem o próprio quadrinho delas, onde elas iam aparecer num gibi da Turma da Mônica. E aí alguém foi lá, fez uma montagem com a Suzane von Richthofen, que pra quem não sabe, é aquela moça que assassinou os pais e está condenada. Fizeram uma montagem com ela, como se ela fosse uma nova integrante da Turma da Mônica. E a galera compartilhando, olha só o que o Maurício de Souza fez. Ah, Suzane von Richthofen, agora as crianças vão assassinar os pais. Enfim, próximo. Vamos pro próximo que eu não tenho paciência pra gente que não pesquisa informação. O Plano Sangrento.
O Plano Sangrento é um episódio da Turma da Mônica, cara, ele nunca seria exibido hoje em dia. E é impressionante, cara, como os melhores episódios são esses aí que são mais polêmicos, sabe? Que todo mundo lembra. Porque realmente, sabe, é um episódio diferenciado da Turma da Mônica. Era muito difícil tu ver sangue em desenho infantil, então esse aqui se destacava. Mas é óbvio que não é sangue de verdade, né? Nesse episódio, o Cebolinha percebe que a Mônica tá assistindo um filme de terror e ao ver que a menina tá muito assustada, ele decide bolar um plano. Ele e o Cascão provocam a Mônica, como de costume, e ela começa a correr atrás deles. Só que o que ela não esperava é que quando ela lançasse o Sansão no Cascão e no Cebolinha, eles iam começar a sangrar. E aí ela fica desesperada, sabe? Tipo, putz, matei o Cebolinha e o Cascão. Falando assim, parece que é um episódio macabro da Turma da Mônica, mas não é. Porque desde o começo a gente vê um ar cômico. O Cebolinha querendo pregar uma peça na Mônica. Tanto que eles dão risada quando eles percebem que ela acreditou que eles tivessem morrido. Só que aí vem a Magali, sente cheiro de ketchup, né? Porque ela ama uma comida, e diz que, já que eles morreram, é melhor enterrar os dois. E aí o que acontece é que a Mônica e a Magali enterram os dois e eles morrem. Mentira, mas esse seria um final muito mais legal, né? Não pregue peças nos seus amigos fingindo que você morreu. Na real, acontece o de sempre. A Mônica fica braba com eles acabam fugindo e se traumatizam com coisas envolvendo ketchup. Cara, é um episódio super normal, é super de boa, mas hoje, né, olhando o contexto desse episódio, onde duas crianças fingem que morreram, e levando em consideração a linha de produtos da Turma da Mônica, que tá cada vez mais, né, voltada pro público infantil, isso nunca seria aprovado. Cara, bons tempos, né, saudade dessa época de ouro da Turma da Mônica, onde eles eram ousados. Tem coisa mais pesada que a gente vai falar agora, como por exemplo, tem um personagem que usou maconha, tem outro que fez o pacto com o capeta da Turma da Mônica, velho. O negócio é zoado. Então faz o seguinte, se tu tá gostando do conteúdo até agora e ainda não é inscrito, se inscreve e deixa um like, que isso ajuda muito, tá bom? Eu vou fazer logo mais um outro vídeo da Turma da Mônica, então esteja inscrito pra não perder. E no meu Instagram eu fiz um post exclusivo com algumas polêmicas da Turma da Mônica que não entraram nesse vídeo. Então, é um conteúdo exclusivo só pra quem me segue no Insta, @MatheusJusinski, link está aqui na descrição. Zélio e as drogas. Essa história aqui, ela tem um objetivo legal, sabe? É incentivar as crianças e os jovens a não usarem drogas. Só que a maneira como ela é contada é meio estranha, sabe? Fica meio zoado. O que faz com que o Zélio se torne um dos personagens mais polêmicos dos gibis da Mônica. Exatamente, gibis. Essa história aqui, cara, provavelmente eles nem cogitaram adaptar pra TV, mas se fosse cogitado, ela nunca seria aprovada. No quadrinho Uma História Precisa Ter Fim, a gente conhece o Zélio, que é um menino que tá viciadão em maconha. E aí, para conseguir dinheiro para comprar mais drogas, ele começa a vender objetos de casa, coisas dos pais. E o traficante do Zélio percebe isso e diz: olha só, se tu viciar os teus amigos nessa droga aí, eu vou começar a te dar maconha de graça. E aí o Zélio vai lá e tenta fazer isso. E assim, olha, eu posso estar enganado, mas eu não lembro desse Zélio em nenhuma outra história mais. Eu acho que ele deve ter aparecido só aqui e sumiu. Ou se apareceu, deve ter sido bem de relance em algum outro quadrinho. Porque eles, óbvio, né, introduziram esse Zélio porque eles não tiveram coragem de pegar um Cebolinha, um Cascão da vida pra botar, né, como personagem viciado em droga. Eles pegam, põem esse Zélio aí e a Turma da Mônica fica: não, a gente não usa drogas, a gente não vai fumar. Então, tipo, eles relutam e começam a falar pro Zélio parar de usar isso. E essa história aqui, ela não fica só na mensagem. Ela é mais explícita, porque ela mostra o Zélio enrolando o tabaco e usando a droga. E até mesmo, cara, é bizarro o quão profundo eles tentaram ir nesse assunto, sabe? Em vez de deixar ele mais superficial, tipo assim, ó, não use isso. Que eles pegam a Mônica e fazem ela ir combater o traficante com o seu coelho. Enfim, cara, essa história aqui é muito zoada. Com certeza é uma das mais polêmicas da Turma da Mônica. Nicodemo. O Nicodemo é um personagem da Turma da Mônica que foi completamente esquecido, né, de forma proposital, porque ele era muito conhecido, principalmente no começo, quando o Maurício começou a publicar as tirinhas da Mônica no jornal, como um menino maligno que fazia maldade. Por isso que o nome dele é Nicodemo, como se fosse um demônio. Ele tem até um cabelo muito específico, parecendo chifres. E nas histórias dele, sempre alguma coisa muito ruim acontecia. Que nem tem algumas histórias onde o Nicodemo dá bombons de licor para um menino e por conter licor, esse menino acaba ficando bêbado. E assim, olha, nunca ficava muito claro se o que ele fazia era proposital ou era acidental. E quando alguns pais começaram a se incomodar com esse personagem e pediram pro Maurício mudar, ele se recusou, ele disse que ele não ia fazer isso. E então mais histórias polêmicas eram publicadas, onde o Nicodemo tá correndo atrás de um gato com uma espada, onde ele empurra um cara de uma montanha, e chegou um momento que esse personagem, ele não era mais bem visto na Turma da Mônica. Porque assim, ele é um personagem da Turma da Mônica, só que ele precisou ser esquecido.
torcida, ainda mais com a linha editorial que a Turma da Mônica segue hoje em dia, né? Que é cada vez mais transparecer felicidade, cada vez mais motivar as pessoas a fazer algo bom. E ter um personagem como o Nicodemo que causa maldade, não é legal, né? Então ele foi descartado. Nicodemo é um personagem muito polêmico que acidentalmente ou não, matou algumas pessoas, né? O Pacto. Em junho de 1996 foi publicada a edição 114 do Cebolinha. E dentro tinha uma história chamada Penadinho e o Pacto com o Diabo. Isso aqui é zoado, porque tipo assim, o nome da história é Penadinho, só que ele nem aparece, entendeu? Aparece um homem aleatório que decide invocar o capiroto pra fazer um pacto. Isso é gratuito. Aí nessa história esse ser invoca o capiroto e começa a tirar sarro da cara do diabo, dizendo que ele não era o que estava esperando. Ele achou que o capeta era um bicho mais forte, amedrontador, assustador. Mas acontece que o diabo, ele volta lá pro quinto dos infernos, começa a malhar, faz a academia ficar fortão, aí o homem invoca ele de novo e o diabo fala, agora tu que é fraco e eu não vou fazer mais teu pacto. Enfim, por que existe essa história? Não sei. Acho que era só para preencher página, história aleatória, polêmica e que nunca seria publicada hoje. A morte do Penadinho. O Penadinho é um personagem da Turma da Mônica que sempre despertou muita curiosidade nos leitores. Porque a galera ali pensava, como é que esse fantasma virou fantasma, né? Porque se ele é um fantasma, quer dizer que ele já esteve vivo uma vez. E sim, realmente o Penadinho já foi uma pessoa uma vez. E tem uma história que conta como ele morreu. Só que não é uma história muito comum de se encontrar e é por isso que ela está aqui. Na história, a verdade por trás das pernas curtas, a Alminha, que é a namorada do Penadinho, e os amigos começam a teorizar como é que será que o Penadinho deve ter morrido. E aí realmente aparece o Penadinho ali e diz pra eles que na verdade ele tinha pernas compridas, e não essas curtas que ele tem agora, e que ele era um atleta. E conclui dizendo que teve um erro quando ele foi estacionar o carro, parou na lata velha, veio uma máquina e esmagou o carro com ele dentro e o Penadinho morreu. Sim, é exatamente isso que a história conta. Penadinho era um homem que morreu esmagado no ferro velho. Turma da Mônica Jovem e o aborto. Atualmente, a Turma da Mônica Jovem, ela vende tão bem quanto a Turma da Mônica. Pra te falar a verdade, cara, eu gosto muito da Turma da Mônica, mas eu prefiro a Turma da Mônica Jovem, sabe? Acho que ela conversa mais com a minha linguagem atual. Eles são mais jovens, entendeu? Óbvio, né? A Turma da Mônica Jovem, eles são mais adultos. Eles não agem mais como aquelas criancinhas. Então os temas e as histórias, elas são mais atuais, mais adultos. Que nem a Mônica beijando Cebolinha, eles se casando. Tipo, realmente, sabe, são aventuras divertidas. Mas, dependendo, podem ser um pouquinho polêmicas, como no mangá de número 94 chamado de Dentuça Eu, onde a Mônica ela tá com dúvida se ela coloca aparelho para consertar os dentes dela ou não. E aí começa a rolar uma discussão lá e a Mônica fala meu corpo, minhas regras. Só que aí novamente a gente entra naquela discussão da galera que tira isso de contexto. Essa frase começou a ser muito compartilhada na internet. E aí chegou na galera que ficou, peraí, meu corpo, minhas regras, quer dizer que a Mônica está grávida e ela vai abortar? Não, cara, eu acho absurdo, sabe? Eu não sei como é que a galera consegue chegar nesse pensamento, sabe? Nesse raciocínio. Porque, tipo assim, é só tu pegar a história e ler que não tem nada de aborto nela, sabe? A Mônica tá falando dos dentes. E aí a roteirista, Petra Leão, ela começou a ser cancelada. Começaram a atacar ela na internet dizendo que ela estava incentivando o aborto. E a repercussão, ela foi tão grande que a própria página da Turma da Mônica teve que se manifestar, dizendo que há mais de 50 anos a Maurício Produções vem abordando os mais variados tipos de história, para gerar discussões saudáveis, mas sempre respeitando todos. E a própria roteirista dessa história da Turma da Mônica falou que ela é sempre orientada a não tocar em temas políticos, né? Porque a Maurício Produções respeita as mais diversas opiniões políticas. Então é absurdo, sabe? A galera ter tirado isso de contexto. E eles ainda têm que se justificar explicando uma coisa que é óbvia. E bom, essa é a verdade por trás da Turma da Mônica. Espero que você tenha curtido. Se gostou e quiser uma parte 2, porque, cara, acredita, tem muita treta que eu não coloquei aqui, que eu não sabia se vocês iam curtir o vídeo. Então, se vocês quiserem a parte 2, engaje ali no like e comenta pedindo a parte 2, que daí eu vou fazer, beleza? Conto com você. E me segue lá no meu Instagram, @MatheusJucinski, pra conferir um post exclusivo com polêmicas da Turma da Mônica que não apareceram nesse vídeo. Fechou? Então, vai lá, assiste os últimos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e a gente se vê em breve. Tchau!